Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu Mundo Geek, eu sou a Tatá e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a minha coleção de canetas brancas, onde eu vou apresentar cada uma delas no detalhe para vocês, então bora de vídeo. Bom pessoal, para o vídeo de hoje a ideia é apresentar para vocês os materiais que eu uso para fazer aqueles efeitos de luz, detalhes nos meus coloridos. E a caneta branca ela é essencial para isso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso muita caneta acrílica, uso também caneta de gel glitter, aliás, é o que eu mais uso, caneta gel normal, mas a caneta branca ela se torna indispensável e principalmente nessa nova onda de coloridos com marcadores, ela tem sido essencial para dar mais vida e mais detalhes aos coloridos. Essa daqui, gente, é uma espécie de prancheta que foi produzida pela Sulafcabori, ela me deu de presente e eu uso para proteger meus coloridos, ela tá até bem manchadinha, ó. Eu uso para proteger os meus coloridos, para não manchar a folha de trás, enfim. E aí eu vou utilizar ela porque eu pintei 3 papeizinhos pretos, espero que sejam suficientes, se não for eu pinto mais um, para poder fazer os testes com vocês. Como eu não tenho nenhum papel preto aqui em casa, eu peguei um bloquinho de notas simples e pintei aqui com uma caneta touch preta normal, tá até falhadinha, ó. Mas a ideia não era deixar certinho, é só para eu fazer o teste das canetas com vocês. E aí eu vou utilizar esse aqui como suporte. Bom, eu vou começar pela minha favorita, que é a que eu mais uso hoje. Claro que tem canetas novas chegando, pode ser que ela até perca esse posto. Mas a caneta que eu mais uso é a Uniball Signal. Ela foi me indicada como a melhor caneta branca gel que existe e realmente ela merece muito esse posto. Vários coloristas aí indicam ela. Eu até tenho a minha reserva aqui, ó, tá embaladinha ainda, porque ela acabando, eu já preciso ter outra aqui em estoque. E aí, quando eu abrir essa, provavelmente eu já vou comprar outra para deixar no estoque também. Apesar de que agora eu tenho algumas alternativas. Mas, enfim, a Uniball é a que eu mais uso hoje em dia. Ela é uma caneta bem fininha. Ela é uma caneta normal, né? Estilo de caneta ponta fina normal. E ela é uma caneta gel branca. E ela solta muita tinta, gente. Olha só, vou aproximar um pouquinho vocês. Como ela aparece. Como fica bem legal e visível a tinta dela. Então, dá pra fazer vários detalhes. Ela é uma caneta muito pigmentada, né? Por ser uma caneta branca. E ela aparece bastante. Só que ela é uma caneta gel. O ideal é usar ela quando o colorido já tá mais seco. Se você utilizar numa caneta touch que acabou de ser passada no papel, ela meio que absorve, porque é uma caneta gel, né? Então, isso acaba acontecendo. Continuando na onda de caneta gel, então eu já vou partir para Jelly Roll. E eu até apresentei a Uniball primeiro porque eu tenho mais familiaridade, tenho mais propriedade para falar. A Jelly Roll, gente, eu vi muito no canal do Cores do Lucas, no Instagram do Cores do Lucas, na verdade. Ele indica muito essa caneta e aí eu resolvi testar, eu nunca tinha usado. Eu já usei num colorido aqui antes de fazer esse vídeo, mas resolvi trazer mais detalhes no vídeo para vocês. Eu acho que eu usei uma vez só e ela também é extremamente pigmentada. Eu comprei essas 3 pontas, a 05, 08 e a 10, e aí eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Então, aqui eu tô começando pela 05. Ela tem uma ponta bem fininha e ela vai ajudar nos detalhes mais simples, mais pequenos mesmo que a gente tem nos coloridos. Quando eu falo da 08, a ponta dela, deixa eu mostrar a diferença das pontas pra vocês. Olhando assim, parece que não tem diferença, mas essa 05, quando você escreve, você percebe que ela é mais fina, a ponta dela é um pouquinho mais fina, tá vendo? E a 08 já é um pouquinho mais grossa. E aí, quando eu escrevo aqui, ó, eu percebo mais ainda essa diferença. Gente, ela é muito boa essa caneta. Ela solta muita tinta e ela fica bem visível. E geralmente é isso que a gente sofre com caneta branca, porque a gente quer que fique bem visível no colorido para dar o destaque. E agora a 1.0 ou a 10, né? Vai como cada um quer chamar. Eu acho que é 10. Ela é bem grossa. Inclusive tem tinta até na ponta dela, gente, ó. Ela é muito grossa. E aí, quando eu escrevo aqui, mais uma vez, a gente percebe a diferença de pontas
e realmente o quanto ela vai dar destaque nos nossos coloridos. Então, ela vai servir para fazer aqueles detalhes maiores e em coloridos maiores. Gente, eu tô apaixonada. Eu já tinha ouvido falar muito bem dessas canetas, mas elas realmente são extremamente pigmentadas. Eu acho que foi válida a compra das 3. Não sei se hoje, se eu comprasse de novo, eu compraria as 3 exatamente. Talvez eu compraria mais a 08 e a 10, que tem mais destaque. Mas eu acho que a 05 vai ser útil em algum momento, e aí eu vou descobrir isso no meu dia a dia colorindo. Mas olha a diferença delas para a Uniball. Elas são bem mais pigmentadas, e a Uniball é excelente. Antes de partir para as canetas acrílicas, eu quero falar de uma caneta gel, que é essa aqui, a Sistri Gel Pastel. Eu tenho essa coleção de canetas aqui, inclusive vocês sabem, a minha mão tá manchada, a gente não repara. Eu tenho essa coleção de canetas da Cis, eu já fiz até vídeo aqui no canal, mas ela não veio a branca no kitzinho que eu ganhei. E eu amo utilizar elas nos meus coloridos. Mas essa branca, gente, ela é muito difícil. Eu não sei se foi essa exatamente que eu comprei, mas ela é muito difícil de sair e ela não é tão pigmentada, ela falha bastante, tá vendo? É muito complicada de usar, então não é uma caneta que eu indico. Eu comprei, me decepcionei e tá aqui. Nunca joguei fora, mas ela serve como exemplo de que, pra mim, pelo menos, não funcionou. Porque a gente precisa, ó, ela não tem a mesma consistência das demais. Então, fiquem atentos a isso. Tem outras marcas também que eu já testei que não deram certo, mas como eu nem tenho mais elas aqui, eu nem lembro quais eram, eu não vou falar disso. Vou usar essa aqui de exemplo, que realmente, para fazer detalhe que a gente precisa, eu acho que ela não sustenta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas canetas acrílicas. Indo para as canetas acrílicas, eu tenho duas canetas diferentes da marca... Eu não sei como é que fala, gente, mas eu acho que é Guanguina, né? Pelo menos se lê assim, Guanguina, não sei. Eu tenho duas canetas brancas dessa marca. Essa daqui eu comprei há um tempo acho que junto com as canetas Touch, se eu não me engano. Ela é 1.0, ela é uma fine, a ponta dela é fina. E quando eu comprei, eu achei que ela nem tinha marca, porque tá tudo escrito em chinês. Mas aí depois eu achei aqui a palavra Guanguina, então eu descobri que é dessa marca. E aí aqui tá falando que é um marcador permanente branco, do estilo fino, 1 milímetro de ponta, né? E aí eu tenho essa. Então eu vou escrever aqui Guanguina Fine. E aí ela tem esse estilinho bem acrílica, né? Pra mim é uma caneta acrílica, que ela fala marcador permanente, mas pra mim ela é uma caneta acrílica. Ela é pra fazer detalhes bem mais grossos, gente, pra fazer, sei lá, contornar uma nuvem, por exemplo, essas coisas. Pra fazer detalhes de brilho, eu ainda prefiro a caneta gel. Então, são pra detalhes bem mais grossos. E eu tenho essa aqui também, que é a Acrylic Milk Brush. Essa aqui já fala que é acrílica mesmo, né? Ela é ponta brush. E, inclusive, tem uma caixa dessa coleção de canetas aqui. Acho que vem 72 cores, que é tipo sonho de consumo de qualquer colorista, mas é bem carinho. E aí, eu só tenho essa e a amarela. Eu comprei avulsa, ela e a amarela, pra testar, pra conhecer e pra fazer os efeitos de luz no meu colorido. Aí, ela vem aqui, ó, com um marcadorzinho de tinta. Eu achei bem legal. E também tem a assinatura da marca Guanguina. Então, essa é a brush. E aí, essa aqui eu já usei bastante, ela tá até um pouquinho manchada a ponta. Essa aqui eu uso bastante. Ela não é boa pra escrever, como vocês viram. Ela é bem grossa, mas ela é excelente pra fazer esse tipo de detalhe principalmente. Olha essa onda, como ficou bonita. Então, pra fazer um colorido de mar, pra fazer detalhes assim de paisagem, sei lá, enfim, eu acho que dá muito, muito, muito certo, porque é uma caneta brush, né, gente? Então, tem momentos que a caneta brush, a ponta brush, ela salva e ela é essencial. Bom, e pra finalizar, eu vou trazer a rainha de todas, que pra mim é a melhor caneta que tem no mercado. Em quesito de caneta acrílica, não tem nenhuma que vença a nossa famosa Posca. Inclusive, eu tava até reparando que eu acho que essa acrílica aqui da Guanguna até copiou um pouquinho as cores da marca da Posca.
Por enquanto, eu tenho essa 5M, mas eu já tive muita caneta Posca na vida, gente. Eu já tive a 1.0, a 0.5, eu já tive a 3M, já tive a 5M e acabou e eu comprei de novo. E eu sempre compro, geralmente, na Calunga, que vende, que é o mesmo preço base de 30, R$ 32, que é o valor de uma caneta dessa. Ela é muito cara, mas ela vale muito, muito, muito a pena, gente. É a minha caneta favorita. Eu não tenho utilizado tanto essa, porque na caneta Posca de 5M, a ponta dela é muito grossa. Então, para utilizar ela, é realmente para detalhes muito grossos. Inclusive, eu fiz um vídeo ensinando a fazer pelinho de coelho e eu utilizei ela, né? Porque ela é uma caneta maravilhosa e para fazer a textura de pelo num animal grande, porque o coelhinho pegava a folha inteira, não tinha como ser outra caneta, tinha que ser essa. Faz um bom tempo que eu tô com essa aqui, gente, e que eu não renovo o meu estoque de Posca. Como eu disse pra vocês, eu tenho intenção de comprar a 3M, que é a que eu mais gosto, de novo. Talvez a 1M também, pra fazer alguns outros detalhes. E é uma caneta que, assim, eu sempre tenho ela em algum momento, porque ela faz muita, muita, muita diferença. Realmente, essa é a rainha de todas as canetas. Eu sou muito apaixonada por ela. Essa aqui tá quase acabando. Tá quase acabando, assim. Eu não sei nem como que eu consegui escrever esse nome aqui ainda. Mas não tinha como eu fazer um vídeo especial de caneta branca e não trazer a nossa maravilhosa Posca, a rainha de todas elas. Bom, além de todas essas canetas que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo agora, para quem não tem, sei lá, recurso para comprar uma caneta branca, porque às vezes ela não é tão barata ou tão fácil de achar, existem algumas alternativas para a gente improvisar. Digo isso como uma pessoa que já fez isso, gente. Eu já improvisei utilizando algumas coisas que não são canetas exatamente para poder fazer detalhe em branco, principalmente quando eu comecei a colorir. Uma delas é o corretivo em forma de caneta, gente, caneta corretiva. Essa daqui, é claro que você não vai conseguir fazer um traço como a gente fez aqui, bem feito com um corretivo, com uma caneta corretiva. Mas sabe aquele fundo que a gente quer fazer uns brilhinhos em branco? A gente consegue fazer. É algo que a gente tem que sacudir bem e aí a gente pinga aqui. Como eu disse, para escrever vai ficar mais difícil, porque solta a tinta literalmente. Não é uma caneta para se escrever ou para fazer detalhe, mas é uma caneta corretiva que solta tinta branca. Não dá para fazer algo bem preciso, até porque é tinta mesmo, gente. Se eu passar o dedo aqui, ó, escorre, é uma tinta, ó, tá vendo? Então, é um material que tem que tomar bastante cuidado para usar, mas dá para improvisar. Ai, quero fazer um detalhezinho no meu fundo. Eu vou lá, faço algumas gotinhas assim, ó, alguns brilhinhos. Dá para fazer e dá para improvisar com a caneta corretiva. Dá para fazer isso com corretivo também? Dependendo do que você for fazer, também dá. Com tinta PVA branca e um pincel bem fininho, com tinta guache, enfim. Existem algumas alternativas que a gente consegue improvisar. E mais uma vez, estou dizendo isso como uma pessoa que já fez isso. E a minha caneta corretiva, inclusive, tá aqui no meu estoque, para se um caso uma delas acabar ou acontecer alguma coisa e eu precisar de uma emergência, ela tá aqui para me socorrer. E agora chegou a minha parte favorita dos vídeos, que é colorir, gente. Deixa eu afastar aqui agora um pouquinho. Eu fiz um colorido nesse livro Criaturas Fofinhas, ele já está pronto, colorido. E eu utilizei essa página aqui, que é uma página que já vem dividida em 4 partes. Eu achei ela ideal para fazer teste de caneta branca. Eu fiz todo esse colorido com caneta Shenhui. E aí, agora, eu vou fazer todos os detalhes de caneta branca junto com vocês. E aí, para fazer essa divisão e funcionar e dar certo, eu resolvi que os detalhes menores de luz que eu quero fazer no colorido, eu vou fazer com as canetas em gel. Vou usar a Uniball nesse primeiro desenho. Aqui eu vou usar a Jelly Roll 05, 08 e a 10. E para fazer os detalhes maiores, eu vou utilizar as minhas guanguina, a brush e a ponta fine. Talvez eu utilize a fine nas 2 primeiras e a brush nas 2 últimas. Enfim, na hora do colorido aqui eu vou ver como que eu vou me dividir. E pretendo fazer alguma coisa com a caneta Posca também. Não sei o que exatamente ainda, porque eu tô com medo dela acabar. Então, não dá pra comprometer muito ela. Enfim, a gente vai descobrir isso junto agora. Bora lá colorir junto comigo. Então, conforme o combinado, eu comecei utilizando aqui a caneta Uniball Signo, que é a que eu mais utilizo no momento. É a que eu tenho há mais tempo, as outras eu tô conhecendo aqui junto com vocês. E como vocês podem ver, ela dá um destaquezinho, mas ele é bem mínimo, não dá tanta diferença. Ela é uma caneta mais fina, é uma caneta mais simples,
perto das demais. Esse brilhinho mesmo no sorvete, eu tive que reforçar a caneta, passar mais vezes para ficar um pouquinho mais grosso. E aí ela é bem parecida com a Jelly Roll 0.5, gente. Ela é bem fininha também a ponta. E aí quando eu quero fazer um risquinho um pouquinho mais forte, eu tenho que forçar ela um pouquinho mais para poder aparecer. Mas ela vai ser ideal para fazer detalhes mais simples, em desenhos menores, enfim. Bom, agora eu já tô com a Jelly Roll 08, tô usando aqui no terceiro desenho, ela já é um pouquinho mais grossa e aí a gente já consegue ver com mais nitidez o detalhe aqui nos desenhos. Eu acho que eu errei ali no ursinho, eu não devia ter feito um risco grande no rostinho dele, eu devia ter feito quebrado, mas agora já foi também, mas eu gostei bastante de utilizar ela. Agora a gente vai para a que eu mais gostei, gente, essa 1.0 ou 10, enfim. Ela é maravilhosa e não tem como você não enxergar de longe o detalhe e a luz que ela dá nos coloridos. Eu amei, fiz até um coraçãozinho ali na borboletinha para ficar bem fofa. Bom, vamos para a caneta acrílica agora, e aí eu tô com a primeira, que é a Fine da Guanguina. Eu tô usando ela para cobrir a linha preta dos desenhos que eu acredito serem objetos brancos, né? Então eu cobri ali o ossinho e também o ovinho. E agora o nosso coelhinho também merece um destaque em branco, né? Essa ponta fine eu resolvi usar apenas nos 2 primeiros desenhos. E aí, como vocês viram, ela não cobre de primeira, tem que fazer uma segunda camada para cobrir melhor a linha preta, mas 2 camadas é o suficiente para a gente já conseguir ver o destaque no desenho e a linha preta desaparecer. Bom, depois eu vim com a brush, mas eu acho que eu já tinha utilizado muito essa caneta, e aí ela tava com um pouquinho mais de dificuldade para sair a tinta, então eu tive que fazer 3 camadas. Vocês vão ver que eu cobri tanto a cachorrinha ali, para fazer um pelinho branco embaixo, e a asinha da abelhinha. E ela não podia ficar de fora, né, gente? Utilizei a Posca para fazer uns detalhes finais aqui, principalmente nesse fundo tom pastel que eu usei nos 4 desenhos. E aí agora a gente vai ver como que ficou o resultado dessa mistura de canetas brancas. E chegamos ao final do nosso vídeo, e o nosso teste de canetas brancas ficou assim. Eu usei e abusei, usei caneta branca até mais do que eu deveria, mas só para mostrar para vocês a diferença da atuação de cada uma. A gente viu como as Jelly Roll não exageram quando falam que elas são maravilhosas. Gente, que caneta incrível, principalmente essa 10. Olha a diferença que ela faz. Aqui eu me empolguei na caneta Posca, eu queria mostrar como ela funcionava e achei que seria uma boa ideia contornar os ticketzinhos aqui, fazer todo o contorno de branco, mas eu não gostei. E aí depois aqui em off, depois que eu já tinha terminado de gravar, eu peguei uma caneta preta permanente e fui fazendo os destaquezinhos aqui pra ficar mais cara de ticket mesmo, né, gente? E aí eu amei mesmo fazer esse teste junto com vocês. É claro que se fosse um colorido normal, eu escolheria uma ou outra. Tem algumas canetas aqui que eu não utilizaria nesse desenho exatamente, mas eu utilizei para fazer o teste mesmo com vocês. E eu amei mesmo o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Esse foi o teste e o especial de canetas brancas que eu fiz com vocês aqui no canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo. Um beijo!